Existe uma arte marcial que construiu uma reputação quase lendária ao longo das décadas. Uma arte baseada em movimentos mínimos, golpes diretos e um princípio simples: eliminar o adversário pelo caminho mais curto possível. Não há movimentos extravagantes, não há desperdício de energia. Apenas eficiência. Estamos falando do Wing Chun. Esse sistema ficou conhecido mundialmente graças a mestres históricos como Ip Man e também pela influência de Bruce Lee, que estudou seus fundamentos antes de desenvolver suas próprias ideias de combate. Durante anos, o Wing Chun foi visto como uma arte extremamente prática para situações reais. Uma arte voltada para distâncias curtas, reação rápida e neutralização direta do oponente. Mas existe uma pergunta que raramente é analisada de forma séria. Se o Wing Chun foi criado para combate direto e eficiente, ele realmente funcionaria no ambiente moderno de militares e policiais? Porque o combate real que profissionais de segurança enfrentam hoje envolve muito mais do que um duelo entre duas pessoas. Existe estresse extremo. Existe imprevisibilidade. Existe equipamento. Existe a possibilidade de múltiplos oponentes. Hoje, no mundo marcial, vamos explorar essa questão de forma técnica e direta. Sem mitos, sem romantização e sem propaganda. A pergunta central é simples. Mas a resposta talvez seja muito mais complexa do que muita gente imagina. Para entender se o sistema pode funcionar em ambientes operacionais modernos, primeiro precisamos entender como ele foi concebido. O Wing Chun foi criado com foco muito específico: combate em curta distância. Diferente de artes marciais que utilizam grandes rotações de quadril, chutes amplos ou movimentos circulares extensos, o Wing Chun aposta em princípios muito mais compactos. A estrutura da arte gira em torno de 3 pilares principais: controle da linha central, interceptação do ataque adversário e pressão ofensiva constante. A lógica é direta. O corpo humano possui áreas vitais alinhadas no centro: olhos, nariz, garganta, plexo solar. Ao controlar essa linha, o praticante reduz as opções do adversário e cria caminhos diretos para o ataque. Outro ponto essencial é a economia de movimento. Em vez de bloquear amplamente um golpe e depois contra-atacar, o Wing Chun muitas vezes combina defesa e ataque no mesmo movimento. Isso diminui o tempo de reação e cria uma sensação de pressão contínua no oponente. Existe também um método de treinamento muito característico da arte chamado Chi-Sao. Nesse exercício, os praticantes mantêm contato constante com os braços, desenvolvendo sensibilidade tátil para sentir pressão, direção e intenção do adversário. Com o tempo, isso cria reflexos extremamente rápidos em distâncias curtas. Na teoria, esse tipo de treinamento pode gerar um lutador muito eficiente em espaços confinados. E aqui surge um ponto interessante. Muitos confrontos policiais acontecem exatamente nesse tipo de ambiente: corredores, escadas, veículos, quartos pequenos. Espaços onde movimentos amplos podem até atrapalhar. Mas entender a teoria é apenas o primeiro passo. A verdadeira pergunta surge quando comparamos esses princípios com a realidade das operações modernas. Profissionais de segurança operam em um cenário completamente diferente daquele que a maioria das academias de artes marciais simula. Um policial ou militar não está lutando em um ambiente controlado. Ele pode estar lidando com um suspeito armado, um espaço reduzido, baixa visibilidade ou múltiplas ameaças ao mesmo tempo. Além disso, o objetivo raramente é simplesmente vencer uma luta. Na maioria das situações, o objetivo é controlar, neutralizar e manter segurança operacional. Isso muda completamente a lógica do combate. As técnicas precisam ser simples o suficiente para serem executadas sob estresse extremo. Precisam funcionar mesmo quando a adrenalina está alta. A coordenação motora fina diminui e a percepção do ambiente fica limitada. Outro fator importante é o equipamento. Diferente de um praticante em uma academia, policiais e militares frequentemente carregam colete balístico, rádio, coldre, algemas e outros itens que limitam certos movimentos. Isso altera a mobilidade, muda o equilíbrio do corpo e influencia diretamente quais técnicas podem ou não ser aplicadas de forma eficiente. Também existe a questão das regras de engajamento e da responsabilidade legal. Em muitas situações, o profissional não pode simplesmente aplicar força máxima. Ele precisa controlar o suspeito, imobilizar, algemar e garantir que a situação não escale desnecessariamente. Isso exige técnicas de domínio corporal e controle que vão além do simples objetivo de causar dano ao adversário. Por isso, diversos sistemas modernos de combate foram desenvolvidos especificamente para esse tipo de cenário. Um dos mais conhecidos é o Krav Maga, criado para treinamento militar e posteriormente adaptado para ambientes de segurança e defesa pessoal. Esses sistemas priorizam reações instintivas, respostas diretas e adaptação a múltiplos cenários. O treinamento costuma incluir simulações de estresse, tomada de decisão rápida e situações imprevisíveis que tentam reproduzir, ainda que parcialmente, o ambiente real de um confronto. E é justamente nesse ponto que surge o grande debate. Será que uma arte tradicional como o Wing Chun consegue se adaptar naturalmente a esse ambiente?
ou ela precisa ser combinada com outros sistemas para funcionar plenamente? Apesar das críticas que surgem com frequência em debates online, existem princípios do Wing Chun que são extremamente inteligentes quando analisados do ponto de vista técnico. O primeiro deles é a economia de movimento. Em combate real, movimentos longos aumentam o tempo de reação e abrem espaço para contra-ataques. O Wing Chun reduz esse problema ao trabalhar com trajetórias curtas e diretas. Outro ponto forte é a interceptação. Em vez de esperar o ataque terminar para responder, o sistema busca interromper o movimento do adversário no meio da ação. Isso cria uma vantagem estratégica importante. Existe também o conceito de pressão constante. Quando aplicado corretamente, o praticante não permite que o adversário reorganize sua defesa. A sequência de ataques cria um fluxo contínuo que pode quebrar o ritmo do oponente. Esses princípios não são apenas teóricos. Muitos deles foram incorporados por outros sistemas modernos. O próprio Bruce Lee absorveu essas ideias quando desenvolveu o Jeet Kune Do, enfatizando interceptação e eficiência direta. Ou seja, mesmo fora do Wing Chun tradicional, várias dessas ideias continuam influenciando o pensamento moderno de combate. Mas nenhuma arte marcial pode ser analisada apenas pelos seus pontos fortes. Para analisar qualquer sistema com honestidade, também precisamos olhar para suas limitações. Uma das críticas mais comuns ao Wing Chun moderno está relacionada ao treinamento sob resistência realista. Em muitas escolas, os exercícios são altamente técnicos, mas nem sempre simulam o nível de intensidade e imprevisibilidade que aparece em um confronto real. Sequências bem executadas em ambiente controlado podem funcionar muito bem dentro do treino, mas a dinâmica de uma situação real envolve pressão psicológica, reação imprevisível do oponente e mudanças rápidas de distância. Outro ponto importante é a adaptação ao grappling. Desde os anos 1990, o combate corpo a corpo passou por uma grande transformação com a popularização do jiu-jitsu brasileiro e de eventos como o UFC. Essas competições mostraram algo que muitos sistemas tradicionais não enfatizavam. Quedas e luta no chão podem surgir rapidamente, mesmo entre lutadores experientes. Um confronto que começa em pé pode terminar no solo em poucos segundos, especialmente quando a tentativa de agarramento, desequilíbrio ou perda de base durante a troca de golpes. Sem preparação para esse tipo de cenário, qualquer sistema de combate pode ficar incompleto. Isso não significa necessariamente que a arte seja ineficaz, mas sim que pode precisar de complementos para lidar com todas as fases do combate. Além disso, forças policiais frequentemente precisam utilizar técnicas de controle, imobilização e condução de suspeitos, algo que vai além do simples objetivo de nocautear um oponente. Em muitas situações, o profissional precisa reduzir o risco, aplicar força proporcional e manter o controle físico até que a situação esteja completamente segura. Isso exige habilidades específicas de domínio corporal, equilíbrio, controle de articulações e gerenciamento da distância durante o contato físico. Por causa dessas exigências, na prática, muitos operadores acabam integrando diferentes sistemas de treinamento. É comum encontrar profissionais que combinam princípios de striking, técnicas de controle de grappling e métodos modernos de defesa pessoal para criar um conjunto de habilidades mais adaptável ao ambiente real de trabalho. O Wing Chun continua sendo uma das artes marciais mais debatidas do mundo marcial. Para alguns praticantes, ele representa um sistema extremamente inteligente e eficiente quando treinado corretamente. Para outros, ele precisa de adaptação e integração com métodos modernos de combate. Talvez a pergunta mais interessante não seja simplesmente se ele funciona ou não. A verdadeira pergunta é outra. Será que o Wing Chun que vemos hoje está sendo treinado da mesma forma que foi originalmente concebido para funcionar? E você, o que acha? O Wing Chun poderia ser realmente eficiente para policiais e militares no cenário moderno? Ou ele precisa evoluir para acompanhar as exigências do combate atual? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com outros praticantes e se inscreva no canal Mundo Marcial, porque aqui a gente analisa as artes marciais com profundidade, história e visão técnica. E no próximo vídeo, vamos explorar outra arte marcial que está gerando debates intensos no mundo do combate. O debate está apenas começando. Até o próximo vídeo.